Saúde a igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Então, convido os irmãos a abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do versículo 47 até o versículo 52. Mateus 13, de 47 a 52. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, Mateus 13, de 47 a 52. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra, que o Santo Espírito fale aos nossos corações a mensagem que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Pai. Esteja conosco, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Bem, nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 13 de Mateus, nas parábolas do reino. O capítulo 13 ele traz, como nós falamos anteriormente, no começo, 7 parábolas a respeito do reino de Deus. Mas não são só essas parábolas que se encontram no Evangelho de Mateus e também no Novo Testamento, mas alguns outros lugares eles vão falar a respeito do reino, e cada uma delas traz as suas características. O que é trazido aqui na parábola da rede, ele é muito semelhante a alguns pontos que são levantados em outras parábolas. A rede ela demonstra uma escolha, que há um filtro, e nós podemos lembrar disso como da parábola do joio e do trigo, que havia uma separação pretendida, e os autores, os personagens aqui da separação são a mesma coisa, porque também no versículo 49 ele fala que os anjos separarão os maus entre os justos. Mas é interessante nós observarmos que o Senhor traz para nós aqui não só a parábola, mas ao finalzinho do capítulo 13 nós temos a fala sobre coisas novas e coisas velhas. Ele compara o servo de Deus, o escriba versado no reino dos céus, e aí ele traz uma figura diferenciada, porque havia muitos escribas, especialmente entre os fariseus que o seguiam, mas eram homens que eram versados na lei, mas sabiam muito pouco ou aceitavam muito pouco a respeito do ensinamento de Jesus Cristo. Mas aqui ele fala que há o escriba versado no reino dos céus, e ele compara um pai de família que tira de um depósito coisas novas e coisas velhas. Aqui é um princípio de que o reino dos céus ele é algo muito valioso, mas é algo que passa como uma oportunidade sobre todos nós. E quando ele vem explicando a respeito do reino, é justamente para nós termos esse entendimento, que já deveria ser algo fixado na nossa cabeça, depois que nós já passamos por tantas e tantas parábolas aqui a respeito do reino. O valor do reino, a necessidade do reino, a oportunidade que é o reino de Deus, como nós deveríamos tratar como algo de maior importância, como um dom que não pode ser desprezado ou deixado de lado, como algo que está constantemente sendo jogado sobre nós, é constantemente bombardeado sobre a humanidade. A mensagem ela está aí sendo pregada há mais de 2000 anos, e o reino vem sendo anunciado desde os tempos dos apóstolos, mas infelizmente no mundo ao nosso redor as pessoas elas
mas tratam como se não fosse nada. Quantas vezes, quantas pessoas nós não conhecemos que ouvem falar a respeito de Deus, ouvem falar a respeito do reino, mas é como se fosse mais uma propaganda qualquer que nós estamos acostumados a ser bombardeados na televisão, ou quando você vai tentar assistir alguma coisa no seu celular, no YouTube, alguma dessas redes sociais, ou quando você vai ouvir música lá no Spotify, qualquer uma dessas outras, de repente entra aquela propaganda que em alguns você fica ansioso para poder passar, né? Tem aquelas que parecem 5 segundos e você fica contando o tempo. Tem gente que ela está lá piscando e aí não é manipular, mas já fica lá com o dedo tentando bater, tentando virar ali, e a gente só quer jogar para frente. Mas infelizmente muitas pessoas elas têm tratado o reino dos céus justamente da mesma forma que uma propaganda indesejada que constantemente está ali aparecendo para nós. E é isso que eu acho interessante nesta última parábola do capítulo 13 das parábolas do reino, quando o Senhor fala para o reino dos céus a uma rede. A rede que ele se refere aqui era comum para os judeus ali, para os pescadores naquela época, naqueles mares. Era chamada rede de arrasto. Geralmente 2 barcos, cada um segurava numa das pontas da rede, e eles afundavam, tinha boias que mantinha a parte de cima um pouco mais elevada, mas também da mesma forma pesos na parte inferior, que puxavam ela para próximo do fundo, e os barcos iam arrastando. Então tudo aquilo que estava no caminho da rede, ele era levado. Como a rede ela se estendia numa área suficiente entre 2 barcos, não era algo muito pequeno, então ela podia pegar muitos peixes diferentes. Não dava para se escolher. Quando se pesca de rede, não se escolhe o que está pegando, ela simplesmente vem trazendo e arrastando tudo o que tem pela frente. Mas o que os pescadores fazem quando eles vão chegando a um lugar mais raso, a rede está cheia, e aí eles puxam para dentro dos barcos, e ali depois eles começam a selecionar os peixes que estão dentro dessa rede. Porque alguns, eles são de proveito, são comerciais, dá para ele vender e ganhar o seu sustento, dá para ele alimentar a sua família, mas há outros peixes que são indesejáveis, principalmente quando se fala a respeito de judeus. Os judeus tinham os peixes que eram puros, aqueles que poderiam ser comidos, e os peixes, segundo a lei do Levítico, eram impuros e não deveriam ser comidos. Os judeus não comiam peixes de couro, por exemplo. Frutos do mar, camarão, lagosta, essas coisas, se viessem na rede, eram também lançados fora, porque eram considerados imundos. Então havia uma seleção. Então havia aqueles que eram preferíveis e aqueles que eram indesejáveis. Mas a rede, ela passa sobre tudo. E eu me chamo a minha atenção, em primeiro lugar, o texto que nós acabamos de ler, podemos colocar aqui como a primeira divisão da nossa meditação de hoje. O reino de Deus é apresentado como uma rede, a semelhança da rede apresentada, ele vem sendo lançado sobre todos. A mensagem, ela não é para ser pregada só para algumas pessoas, aquelas que nos parecem mais harmoniosas. Talvez você já tenha ouvido ou tenha pronunciado no meio cristão aquela velha frase de dizer: o fulano de tal, ele já faz as coisas tão assim, só falta ser crente. E muitas vezes nós trazemos isso à nossa mente pensando que a essas pessoas nós devemos procurar para transmitir a palavra de Deus. Mas isso desconsidera o que Jesus está ensinando aqui na parábola. Ele fala justamente nesse sentido, que nós também, como pregadores, nós, como servos de Deus, que devemos transmitir a mensagem do Evangelho, nós não podemos fazer acepção ou tentar pensar quem é a pessoa ideal para transmitir a mensagem do Rei. Porque ele nos mostra que a mensagem ela vem sendo lançada sobre todos. Talvez a gente não entenda isso muito bem, mas está presente desde a parábola do semeador. Talvez a gente não pare muito no nosso ambiente para pensar, nós ouvimos a leitura da parábola do semeador, mas as mais conhecidas que se encontram aí próximos de onde estamos lendo, e ver lá as incongruências, no sentido que o semeador estava semeando, já descrevendo, cai na beira do caminho, cai aqui, cai ali, para um lavrador experiente, ele ia dizer: olha, esse semeador aqui não é bom, porque ele está jogando a semente e não está acertando o chão.
Ele não está acertando onde a semente vai. Ele só vai jogando. E ele joga aqui, parece até meio sério. Ele cai no meio do caminho, cai no meio das pedras, cai no meio do mato. Mas o princípio já estava ali, que ele vem trazer com mais clareza na parábola da rede. É que não é só lançar sobre a terra arada. Não é como aqueles que tanto vão ali colocando as máquinas hoje, com toda a modernidade, você consegue regular quantas sementes você vai colocar em cada linha e em cada metro. Isso acerta para não desperdiçar, mas os semeadores jogavam abertamente, porque a mensagem já mostrava que o reino ele é pregado indistintivamente. E assim também nós precisamos olhar ao nosso redor, daquele que ouve, para que as pessoas possam entender também. Não é só a questão que nós devemos pregar para todos, mas as pessoas, o mundo, aqueles que não conhecem a palavra, precisam entender que a mensagem é para todos. Muitas vezes as pessoas ouvem a mensagem do Evangelho e falam: mas ainda não é o meu momento, não é para mim agora, não, isso é um outro tempo da minha vida, não, eu sou muito jovem para isso. E as pessoas levantam desculpas e mais desculpas. Mas quando Jesus fala da parábola do reino, da rede, ele está dizendo que vem sobre todos, indistintivamente. Quando ele é pregado, ele é para cada um daqueles que estão ouvindo, e ele espera uma resposta do coração daquele que ouve a mensagem. No momento que a mensagem é entregue, todo o coração é responsável de responder sim ou não. Ou você abraça o reino, ou você não abraça, ou você o aceita, ou você o nega. E a rede vem mostrar justamente isso. Ela vem passando e vai arrastando tudo. No final das contas, aqueles que acham que não querem receber a palavra, aqueles que pensam: não é o momento ainda, talvez algum tempo da minha vida possa passar por isso. Aqueles que têm ouvido a palavra e têm se feito estudos como crianças, sabe? Às vezes isso acontece, a criança ela está ali, ela apronta alguma coisa, ela sabe que ela fez alguma coisa de errado, o pai vai chamar e ele vira-se para o outro lado como que não estivesse ouvindo, mas ele está ouvindo, mas ele finge que não está ouvindo. E aí o pai ou a mãe fica ali, fulano, chamando, repetindo, e ele continua fingindo que não está ouvindo, porque se ele não está ouvindo, ele não pode receber bronca. Acho interessante que os pais acham que não tem esse raciocínio na mente das crianças, mas tem. Mas assim nós também, muitas vezes, assim o ser humano, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ele faz como uma criança pequena que está tentando negar a correção, e ele se vira como se não estivesse ouvindo, tentando dizer: olha, eu não vou me pronunciar, porque se eu falar alguma coisa, eu estou assumindo responsabilidade, então eu não vou falar nada. Só que é um legando. Porque quando a mensagem é pregada, a responsabilidade ela recai sobre todos imediatamente. É imediato. Não há chance. Na parábola diz que a rede ela passa recolhendo todo tipo de peixe. Ela não diz que é uma rede que segura só os salmos. É todo tipo. E tanto é isso que o final da parábola fala sobre a seleção. Então ele passa recolhendo tudo. Então, uma vez que o Evangelho ele passou, a responsabilidade ele está instalada. Aquele que dizer: eu não vou responder agora, ele já respondeu. Não tem como, diante do Senhor dos Senhores, você ouvir a mensagem da salvação, ouvir a mensagem que o Filho de Deus derramou seu sangue na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados, e dizer: eu não tenho como responder isso agora. A sua negativa em responder já é uma resposta negativa. Só é sim ou não. É aceitar ou não aceitar. Dizer eu deixo isso para depois é negar. E a responsabilidade já está instalada. Porque uma vez diante do Senhor, quando Ele perguntar qualquer coisa, dizer: mas ninguém falou, Ele sabe exatamente quando e onde nós ouvimos a palavra. Ele vai dizer: aquele dia, e vai ser colocado assim: aquele dia tal, em tal lugar, você ouviu a mensagem, e você fez de conta que não ouviu. Isso vai ser cobrado. O Senhor está dizendo isso. Então, a semelhança da parábola da rede, o reino está passando sobre todos nós.
Quando a Bíblia diz que o Senhor, para voltar, o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações, Ele não quer dizer que todas as nações têm que se converter, mas que essa mensagem, sendo espalhada, vai estar em todos os ouvidos. E é uma garantia do céu, não é o nosso trabalho que vai definir isso, é a palavra de Deus que vai definir isso. Há alguns meses estava vendo uma reportagem, um testemunho de um ex-muçulmano que havia se convertido ao cristianismo. E o relato dele é interessante, porque ele conta que ele sonhou com Jesus Cristo. Ele sonhou a mensagem de Cristo. E depois disso ele foi procurar um crente para poder falar sobre o Evangelho para ele. Então, aqueles que nós não conseguimos alcançar, Deus providencia os meios para que eles sejam atraídos à palavra de Deus. Não depende de nós, mas essa mensagem está sendo jogada. Aqueles que negam, ou mesmo aqueles que matam cristãos, porque nós achamos que é uma coisa que não acontece mais hoje, como nós temos sido desinformados enquanto cristãos e servos de Deus. As agências missionárias estão constantemente nos falando dos países onde a perseguição está. Ultimamente na África tem praticamente uma guerra civil acontecendo em alguns países, onde milhares e milhares de cristãos são mortos em massa. Mas nós muitas vezes não estamos atentos a isso e nem sequer estamos orando pelos nossos irmãos. Mas aqueles que matam os cristãos, eles têm ouvido a mensagem do Evangelho e vai lhes ser cobrado isso depois também. Porque eles vão dizer, mas eu não aceitei, eu não falei nada, eu não neguei. Ele vai dizer, eu não ouvi, mas ouviu sim. Não adianta tentar negar, se mesmo o algoz daqueles que morrem com a palavra de Deus, ele tem percebido e tem recebido a mensagem do Evangelho, mesmo que a negue, assim quanto mais nós que temos ouvido, mais muitas vezes temos deixado para depois, vamos ser cobrados também quando ouvimos a mensagem do Evangelho. Que a semelhança de uma rede que arrasta, puxada pelos barcos, o reino de Deus vai passando e varrendo tudo que está à sua frente. Mas, depois de tudo isso acontecido, o segundo ponto aqui do texto, que é a consumação, quando está cheio, quando o Evangelho vai chegar em todos os campos, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, eles vão recolher aquilo, vão colocar tudo aquilo espalhado, né? O versículo 48 fala, eles arrastam-na para a praia e, assentados, quer dizer, com calma, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Versículo 49 continua nos dizendo, assim será a consolação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, os lançarão na fornalha acesa e ali haverá choro e ranger de dores. Então, do mesmo modo como ela apresenta o reino como algo que passa sobre todos, alcançando a todos, ele fala que nem todos experimentaram a salvação. A questão é que nós precisamos saber, nós somos aqueles que recebem a mensagem, ou seja, os bons, aqueles que vão para os cestos, ou nós somos aqueles que negam a mensagem, ou seja, aqueles que serão levados e lançados fora. Isso é praticamente o que define aqui a classificação que é apresentada nos versículos 48 e 49. Há uma seleção. E não se engane, porque há muita gente que tem acreditado erroneamente na história de que todo o caminho leva a Deus. O Deus da Bíblia, ele é único. Quando a pessoa tenta dizer que religiões, somente as orientais, que tem lá os budistas, os muçulmanos, eles tentam dizer que o Deus deles é o mesmo Deus da Bíblia, isso é uma mentira. Não se trata do mesmo Deus, eles tentam dizer que é o mesmo Deus, mas como o mesmo Deus seria servido de formas diferentes. Como o mesmo Deus, ele escolhe um povo e depois ele aceita outro povo que quer destruí-lo. Como o mesmo Deus diz em um das suas representações que nós devemos amar o nosso próximo, e na outra diz que os infiéis devem ser mortos. Ou como Deus diz que nós devemos nos voltar só a Ele e adorar só a Ele, e numa outra religião Ele fala que nós temos que encontrar dentro do nosso próprio interior a nossa verdade. O Deus da palavra é único. Por mais que as pessoas tentem, mas o que acontece é que em muitas outras religiões o que existe é uma distorção do Deus da palavra.
Eles tentam redescrever quem seria Deus. Eles tentam colocar mentiras, eles tentam desacreditar a revelação que esse Deus deu para nós, para que nós saibamos como nós devemos honrá-lo e como nós devemos servir. Mas isso ele vai ficar aqui, mas não ficará impune, porque no último dia, quando nosso Senhor voltar, quando as redes estiverem cheias, os anjos irão separar os bons dos maus. O destino eterno é separado entre uns e outros. O chamado é preciso estar seguindo, servindo esse Deus. Aqui vale lembrar mais uma vez a história dos judeus. Os judeus eles tinham muito bem as espécies de peixe que eles podiam comer. Então, toda aquela outra espécie que não estivesse inclusa ali, eles eram descartados, não tinham proveito algum. Então, o que é que isso significa para nós? Quando nós está falando de uma pescaria, está falando de uma rede de arrasto, coisas comuns para aqueles servos, para aqueles judeus ali, e especialmente Mateus, que é considerado um dos evangelhos que fala muito mais com afinco aos judeus. Então, quando ele fala de bons e ruins, ele está falando de peixes puros e peixes impuros, aqueles que são aproveitados e não. Então, pureza e impureza aqui são simbolismos dos homens também, bons e maus. Então, a grande questão é: o reino tem passado sobre nós. Agora nós temos escolhas, como nós temos vivido a nossa vida, como nós temos servido a Deus. A nossa vida é uma vida de pureza diante de Deus, é uma vida que se preocupa com como Deus quer ser adorado e onde, é uma vida que coloca Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Ou nós temos vivido uma vida desregulada. Os anjos vão separar tudo isso no último dia. E muitas vezes, há muitas pessoas que acham que passar a barreira é só, eu pulo para dentro do barco da igreja e pronto, eu estou garantido. Mas a própria palavra de Deus nos diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pureza e impureza são diagnosticados aqui pela palavra como aquele que serve ou não serve a Deus. Aquele que tem Deus seguindo os seus mandamentos, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou aquele que coloca o reino de Deus em segundo lugar e mesmo assim ainda acha que Deus tem alguma dívida de gratidão com ele. A parábola nos chama a estarmos preparados, porque haverá uma seleção. O reino não é um lugar onde todo mundo entra de qualquer jeito. A ideia de que eu estou dentro da igreja, vou entrar no céu, é uma ideia que não pertence a nós que prezamos pela doutrina reformada. Isso é uma ideia da igreja antigamente, antes da reforma. É a ideia de que você entrou na igreja, você de algum jeito vai entrar no céu. Não é uma ideia que pertence a nós, ela está longe da nossa forma de crer. Nós entendemos o seguinte: aquele que serve a Deus, aquele que crê, aquele que vive, esse experimentará o reino dos céus. É disso que o Senhor está falando aqui quando diz: vai separar os peixes, os bons são lançados aos cestos. E é interessante como a história diz: os bons, eles são guardados, os bons ficam dentro, os maus são lançados fora. A gente vê que várias parábolas, quando fala a respeito do juízo final, ele tem essa mesma simbologia, dentro e fora. A parábola das bodas, ele fala sobre isso. O casamento, as 10 virgens, dentro e fora. E nós muitas vezes não percebemos que a linguagem do mundo é justamente o contrário. Para o mundo, o ruim é quando você está preso a alguma coisa. Eles só falam de prisão. Eles falam que o crente é alguém que está preso, que não pode fazer nada, não pode fazer isso, aquilo, tem que ser livre, tem que viver a vida. Mas a linguagem do Evangelho faz justamente esse mesmo princípio. Só que para o mundo, viver a vida é ser livre. Só que essa liberdade que o mundo apresenta, a palavra diz que é perdição. E aqui nos peixes a mesma coisa. Os bons vão para o cesto. Os cestos aqui, eles estão, quando ele explica no 49, entre aqueles que vão para a glória. Mas os que são lançados fora é aqueles que vão ser jogados na fornalha. Olha como a paridade está aqui, olha como tudo se desenha da mesma forma. É aqueles que vão ser guardados. O apóstolo João, quando escreve Apocalipse, ele fala da Nova Jerusalém, a cidade santa, onde todos os salvos irão adentrar. Então é um lugar para o qual nós
iremos, entraremos dentro, e aqueles que ficam de fora. Assim, fazer parte do povo de Deus é se permitir incluir, é fazer parte. Esse negócio de vida, como muitos cristãos têm tentado levar uma vida de um cristianismo meio light, cristianismo meio assim, eu vou na igreja, mas eu não fico preso nessas coisas, eu não quero assumir responsabilidades. Isso tudo começou lá atrás, com as pessoas que não queriam assumir responsabilidades, e muitos começaram lá a pegar esse negócio de dízimo, esse negócio de isso não quero saber. E as pessoas se aproveitavam porque o amor ao dinheiro é muito grande, e através disso Satanás afastou muitos da mensagem do Evangelho, por causa de uma coisa que nem é tão grande assim, mas é se deixar incluir, é se deixar participar, é meio se prender mesmo, porque a palavra nos diz que para nós escaparmos do mundo, nós precisamos ser servos de Cristo. Para deixar de servir ao inimigo, nós só fazemos isso quando nós estamos servindo a Deus. Então, esta vida de liberdade que eu falo, e que por muitas vezes os cristãos têm abraçado, é só mais um caminho de permissão para o qual eles têm sido lançados. Por quê? Porque os salvos eles serão jogados nos cestos. Sim. Mas aquele que não quer assumir compromisso, eles é lançado fora. Então, o reino está passando sobre nós. Como eu já falei anteriormente, falei aqui na escola dominical em um dos estudos. A oportunidade do reino tem passado sobre nós. A grande questão é que muitos não têm se agarrado a ela. O reino vem passando, e a gente não quer viver pelo reino. A gente fica deixando para depois, a gente joga para lá. Mas a gente não sabe quando vai ser o dia em que nós seremos arrastados para a praia e começarão a separar. Esse aqui viveu pelo reino, esse aqui não viveu. Esse aqui serviu ao Deus grandioso, esse aqui se negou a servir. Olha, esse aqui é justo, porque está abraçado e foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse aqui não é, porque não se deixou governar pelo senhorio de Cristo em sua vida. Então ela apresenta essa dicotomia, esses dois caminhos, essas duas direções. Elas estão aí e de forma alguma ela é excluída da palavra de Deus. E é isso que Jesus vem trazer nessa última da série de parábolas do reino aqui apresentadas em Mateus 13. Mas eu não deixei de fora os versículos 51 e 52, porque ela traz algo extremamente importante. Se lá ele falava, uns vão dentro, outros vão fora. Mas aqui, quando ele vem no 51 e 52, ele está tratando daqueles que entraram. Está falando daqueles que entenderam. Eu espero que todos os que aqui estão conosco tenham entendido, estejam aqui nessa classificação. O versículo 51, ele começa com uma pergunta. Vocês entenderam? O que demonstra que aqui não é mais uma fala para uma multidão, mas Jesus já está entre os seus discípulos, os mais chegados ali, explicando-lhes. É como lá na primeira parábola, eles falam para todo mundo, depois os discípulos perguntam: Senhor, o que quer dizer? Ele vai lá, vocês entenderam? Isso diz isso aqui. Mais uma vez ele restringe e fala: vocês entenderam essas coisas? E eles dizem: sim, nós entendemos. A rede está passando, nós nos agarramos nela, nós queremos fazer parte. Nós sabemos que precisamos abraçar tudo isso. Agora, quando nós entendemos esta responsabilidade que a mensagem está passando, eu tenho que responder, e responder positivamente. Qualquer outro tipo de resposta é negação. Não tem como tentar dizer uma coisa ou outra, está perguntando sim ou não. Recusar a responder, recusar o sim. Recusou o sim, é o não. Então, eu disse sim, eu entendi, eu quero fazer parte. Aí ele vem no versículo 52. Todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Versículo 52 é um versículo que há muitos anos, vira e mexe, eu tenho passado por ele, mas eu ainda não consegui o entendimento, a inspiração aqui necessária para conseguir esmiuçar, transformar ele. Para mim, o versículo 52 é um versículo que, por ele mesmo, sozinho, ele é uma mensagem, ele dá um sermão. Eu ainda vou fazer o sermão desse versículo em 1 hora, mas ainda não me veio. O Espírito Santo ainda não me deu a inspiração necessária para eu entender aquilo que eu preciso
está dizendo, mas eu tenho consciência de que ele é muito mais profundo do que isso que nós estamos vendo aqui agora. Mas, basicamente, ele está falando, chamando a atenção de mais uma figura do passado, o escriba. Quem era o escriba? O escriba é o sujeito de Israel que ficava na sinagoga e ele era aquela pessoa que ensinava a palavra de Deus. O escriba é uma categoria diferente porque daqueles que serviam a Deus, nós tínhamos em Israel os levitas, que é aqueles que serviam no templo, eram os responsáveis pela adoração em Israel. Dentre os levitas tinham os sacerdotes, que eram aqueles que eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus. O sacerdote era o representante do povo diante de Deus. Só que depois da queda de Jerusalém, com o cativeiro babilônico, o templo foi destruído e ali não havia templo. Criou-se a sinagoga. A sinagoga era um dos judeus, eles se reuniam para estudar a palavra de Deus. Mas a sinagoga não tinha a adoração. E na sinagoga surgiu uma classe de pessoas que não eram da tribo de Levi propriamente dita. Começou como representantes da tribo de Levi, mas eram homens que eram versados, eles entendiam a palavra. O escriba era aquele que escrevia. Então muitas vezes eles eram aqueles que copiavam a palavra de Deus. A sinagoga tinha lá os rolos feitos de couro, que tinham todo o Antigo Testamento, que era lido, todos os sábados ali para estudo. Mas os escribas, eles pegavam esses rolos e muitas vezes escreviam em papiros, que era algo muito mais frágil, para que as pessoas pudessem ter trechos em casa. Então às vezes eles escreviam ali o Salmo 32, o Salmo 27, e ele ia copiando. E de tanto eles copiarem, muitas vezes eles copiaram os próprios rolos para uma outra sinagoga, mas de tanto eles copiarem, eles liam a palavra tanto, copiavam tanto, que eles eram pessoas que tinham familiaridade com a palavra. Então era gente que sabia e entendia a palavra de Deus. E entre os fariseus que estavam constantemente bombardeando Jesus, havia muitos escribas. Só que eles ficavam questionando somente baseado no Antigo Testamento. E muitos fariseus eram escribas. E a grande questão aqui que Jesus está levantando aqui no final, no versículo 52, é que havia muitos deles que eram versados, eram entendidos do Antigo Testamento. Eles eram entendidos da lei e faziam tudo pela lei, mas quando Jesus vinha trazendo a sua interpretação, eles eram completamente fechados para qualquer mudança, qualquer novidade. Então muitos deles não aceitavam o Evangelho. Muitas vezes eram daqueles que, quando Jesus ia começando a fazer o seu discurso, o discurso endurecia um pouco mais, eles se afastavam e diziam: nós não queremos saber disso. Eram aqueles que, quando ouviam as parábolas, sabe, como aquelas do caminho que diziam: o Senhor mandou chamar, mas ninguém veio, então tire deles. Ou quando falava da parábola da vinha, que o sujeito estava lá e eles roubaram, mas não entregaram os devidos frutos. Ele pergunta: o que é que faz? Manda mais desses homens e entregue para outros que dê os frutos. Jesus fala: isso será feito. Eles entendem que Jesus está falando deles, que eles receberam a lei, eles receberam o Evangelho, mas eles não estavam dando os devidos frutos, eles não estavam correspondendo ao Senhor, estavam ficando para si, tentando tomar aquilo que era de Deus. Então eles negavam o ensinamento, porque eles não conseguiam receber, porque eles eram escribas, versados na lei, mas eles não aceitavam o reino, eles não aceitavam a mensagem de Cristo. Mas aí ele traz a figura para a mente. Ele fala do escriba versado no reino de Deus, não um escriba fariseu, que fica agarrado à lei e não consegue entender que a própria lei apontava para Cristo. Paulo era desse jeito, até o capítulo 9 de Atos, no seu relato, ele caiu por terra no caminho de Damasco, e ali ele consegue compreender. Interessante que ele cai por terra, fica cego, e depois ele já sai pregando a palavra de Deus, e depois se afasta. Depois ele diz mais à frente, escrevendo as suas cartas, que não recebeu o Evangelho de homem algum. O que é que aconteceu com Paulo? Paulo justamente ele entendeu isso, ele era fechado para as coisas de Deus por reino. Mas quando Cristo aparece para ele, e ele entende que é Jesus Cristo, quando ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues, ele entende que Jesus é Deus. Ele volta na sua mente como um grande conhecedor da palavra de Deus. Ele começa a revisitar tudo aquilo que ele já sabia. Ele começa a entender: olha, já estava aqui, eu era cego e não conseguia ver. A cegueira física dele mostrou que ele era espiritualmente cego e não conseguia entender as coisas de Deus, mas elas já estavam lá. Então o escriba do Antigo Testamento, ele não conhece as coisas de Deus,
mas o escriba versado nos reinos do céu, ele não é assim. Ele, como diz aqui, é como pai de família, que vai lá no depósito, na sua casa, no quarto, fica lá trancado, cheio de coisas, e ele tem ali coisas que são novas e coisas que são antigas. Quem mora em casa há muito tempo, geralmente o pessoal mais velho, né? Você tem um quartinho lá, que às vezes você coloca um monte de trem, sabe? Sempre tem. Se não tem, eu já falo com o pessoal mais jovem, você já não fez, ó. Você tem em casa, tem que ter um quartinho. Porque sempre o homem guarda um monte de coisa e as mulheres ficam querendo jogar os trem tudo fora. Não é sempre a briga esse negócio. Então, o que tinha antigamente? O quartinho, ele guardava os trem, tudo lá no quartinho, fora da casa, longe. Porque para não ter problema. Mas ali você tem tudo. Sempre tem aquela ideia, você guarda algumas coisas achando que vai precisar usar. E aqui ele está falando que a gente tem que jogar tudo fora. Porque não é o propósito de Cristo dizer que tudo aquilo que é antigo tem que ser jogado fora. Como alguns fazem, tem gente que só quer saber do Novo Testamento. O Antigo Testamento era a lei, não quero saber disso. E Jesus está dizendo justamente isso. Não é para jogar fora, mas eu tenho que saber receber o novo também. Então por isso ele fala de coisas velhas e coisas novas. O rei está passando a rede. Nós vamos ser selecionados, mas aqueles que se agarraram ao rei, aqueles que sabem que vão para o destino eterno, eles têm que entender que para viver o rei, a gente tem que saber tirar do nosso propósito, da nossa mente, do nosso entendimento, as coisas velhas e as coisas novas. Não se vive o evangelho moderninho, que não tem vínculo nenhum com as coisas que já aconteceram no passado. O evangelho, antes de tudo, é da história. Mas nós não também vivemos no século passado, onde a gente tem que continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que eram feitas no século passado. Mas é preciso saber alinhar as duas coisas. É preciso saber balancear as duas coisas. Manter-se fiel à Escritura Sagrada, que é a base de tudo. Mas saber onde não é Escritura. Quem nunca viu alguém contar naquela história das coisas, os ditados populares, que as pessoas acham que está na Bíblia, juram que está na Bíblia, mas não está na Bíblia. Às vezes nós somos levados justamente por essas coisas. São coisas que a gente vive e a gente acha que está fazendo tudo certo, só que aquilo não está na Bíblia. Tem muita coisa que a gente faz que é bom, é razoável, a gente precisa ainda continuar repetindo, mas elas não estão na Bíblia. E às vezes a gente tem uma resistência para entender quando alguma coisa precisa ser modificada na nossa vida. A gente precisa saber entender a liberdade que nós temos pela graça, coisas novas, a liberdade que diz que não é baseada no meu desempenho que eu vou entrar no reino dos céus, mas baseada no sangue de Cristo, mas conseguir balancear isso também com o quê? Com o ensinamento do Antigo Testamento que diz que nós precisamos, diante de Deus, ter responsabilidade, ter compromisso, assumir a nossa posição no reino de Deus, assumir nossa responsabilidade diante da igreja. Então nós precisamos aprender a ter coisas novas e coisas velhas. E essa é a coisa mais difícil, porque nós vivemos em tempos em que no meio cristão as pessoas ou vivem a ferro e fogo, justificando a sua salvação em cada ação, ou então simplesmente eles abandonam tudo e começam a viver desregradamente, achando, não, eu sou salvo pela graça, eu não tenho que fazer mais nada, e deixam de prestar honra àquele que deu a salvação. Nós precisamos reajustar, nós estamos numa geração que precisa reencontrar os princípios de Deus. Nós não somos salvos baseados na nossa presença na igreja, ou de fazer parte, ou enquanto nós damos compromisso, ou muito menos o dízimo, como alguns dizem, ele é motivo de salvação, e se eu não der ele, eu já estou condenado ao inferno. Mas nós precisamos entender que cumprir a nossa responsabilidade diante de Deus, seja o dízimo do nosso tempo, a frequência da igreja, os trabalhos, os cultos, a comunhão com os irmãos, seja nos nossos rendimentos, naquilo que nós ganhamos diante de Deus, seja no compromisso assumido diante de Deus, como não é simplesmente uma obrigação, mas é algo que eu tenho que fazer com prazer diante do Senhor, e que eu não posso simplesmente deixar de mão ou abandonar, porque qualquer coisa deu errado. Como preciso entender que eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus.
deixado de crescer espiritualmente. Não é porque não está cumprindo a receita de bolo, como alguns fazem. Você quer crescer espiritualmente? Você tem que fazer isso, tem que jejuar isso, tem que fazer aquilo. Está cheio de receitas de espiritualidade falsificadas aí no nosso meio. Mas é justamente porque a gente não está conseguindo equalizar, balancear compromisso com liberdade. Muitas vezes não é compromisso demais, nós somos consumidos nessa ideia de que eu tenho que fazer, porque senão eu vou perder alguma coisa diante de Deus. Ou é liberdade demais, que eu tenho deixado as coisas de Deus, deixado a presença de Deus, deixado de estar juntamente com os irmãos congregando, mas está em outro lugar qualquer, porque eu estou seguindo aquilo que o mundo diz, né? O que importa é a minha saúde mental, o que importa é o meu lazer, o que importa é a minha vontade. Muitas vezes nós estamos caindo com um barranco. Eu não sei quantos aqui viram, que alguns meses atrás teve aquela notícia da brasileira que lá no Oriente, não sei se, não me lembro agora de cabeça o nome do país, era um desses países da Ásia. Ela foi numa trilha, acabou caindo na trilha, acabou falecendo. E eu me assustei quando o pessoal começou a mandar os vídeos do lugar onde ela estava. É uma serra muito alta e tinha uma estradinha assim, uma largura que para passar duas pessoas um do lado da outra tem que passar assim de lado. Uma estradinha dessa largura, barranco 200, 300 metros para um lado, barranco 200, 300 metros para o outro. E o cara mostrando, esse aqui é o caminho. Eu pensei comigo, o que é que essa pessoa vai fazer nesse lugar? Mas a nossa vida espiritual é justamente isso. Há um caminho, por isso que a palavra diz, o caminho é estreito. Estou fazendo aqui uma comparação para nós percebermos. Então o que é que acontece? Muitas vezes nós temos descuidado e resvalado o pé para um lado. Estamos correndo risco. E às vezes nós temos resvalado para o outro. E da mesma forma estamos correndo risco. Não é ser intransigente no velho, nem ser liberal demais no novo. Mas entender que minha vida cristã precisa ter as duas coisas completamente balanceadas. Eu preciso buscar o reino de Deus. Eu preciso entender que eu sou livre em Cristo Jesus. Mas que essa liberdade não é para sair por aí fazendo o que quiser. Mas a liberdade inflige sobre nós um compromisso com o Senhor. E vamos parar com essa ideia de liberdade aberta que as pessoas têm. Meu compromisso é com o Senhor, eu estou com o Senhor em qualquer lugar que eu esteja. Se fosse assim, Deus não tinha criado a igreja. Ele não tinha chamado seus apóstolos e dito, sobre essa afirmação fundada na igreja. Vocês serão as colunas da igreja. Não estaria no livro do Apocalipse que a igreja está fundada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele não queria separar um povo para se reunir, para buscar e para adorar. Então não tem essa, que eu posso servir a Deus onde eu estiver. Se vocês tiverem possibilidade, sim. Mas se você tem liberdade, você não buscar o corpo de Cristo, é negligência diante de Deus. É como um escriba. Só que aqui o Senhor está combatendo o tipo, é aquele que fica pregado no velho e não entende a liberdade do novo. Mas hoje a gente tem que entender que tem escriba que está agarrado no novo, mas não entende o velho. Nós precisamos ser, como é dito no versículo 52, o escriba versado no reino de Deus, que tem no seu depósito coisas velhas, mas também coisas novas, e sabe aproveitar ambas, cada um ao seu tempo devido. Amém? Vamos orar, feche os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai, e pedimos, ó Pai, que o Seu reino esteja sobre nós, ó Pai. Ó Senhor, nos dá entendimento, espere o nosso coração através do Teu Santo Espírito a nos agarrarmos ao Teu reino, Senhor, a estarmos completamente imersos nele e viver por Ele, Pai, para que possamos estar no lugar certo quando for cobrado, Pai. Ó Senhor, nós não estamos aqui para irmos para a perdição, mas conforme a Tua palavra nos diz lá na carta aos Hebreus, nós somos aqueles que prosseguem para a salvação de Cristo Jesus. Ó Pai, esteja sobre nós, Senhor, para que aprendamos, Senhor, esse caminhar, a ter nosso depósito espiritual, as coisas velhas e as coisas novas. Para nós entendermos a graça e a liberdade em Cristo Jesus, mas entendermos o compromisso necessário ao Deus Santo e Poderoso. Ó Senhor, que a nossa vida ela não
errados, nem para a esquerda e nem para a direita. Os nossos olhos não sejam desviados nem para o mundo, nem para uma santidade que foge da presença de Deus. Mas Senhor, nós possamos ter os nossos olhos fixados em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que não venhamos a afundar e ser lançados fora. Ó Senhor, esteja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.